saltando nas águas do mar, com seu bico de ponta, ele brinca, ele apronta. Será que ele quer voar? Será que ele já é do ar? Será que ele só quer mostrar toda a sua beleza? Um pescador que se preza, quer com o marlin voar. Pega o anzol, joga e reza pra rainha do mar. Ieriló, iraiú, inerararã. Um mar que tem marlin azul é um mar de acalanto, é o mar do meu canto, de um Espírito Santo. Vitória, ia, ia, Vitória, ia, ia, Vitória, ia, ia, de um Espírito Santo. Vitória. Olá, amigos do programa Sou Samba. Hoje nosso convidado é um empresário cultural, músico, poeta. Ele é capixaba da Praia do Canto e começou a música muito cedo. Começou a estudar piano com 10 anos de idade, influência em casa da avó, que era professora de canto orfeônico, e da tia, que era professora de canto e de piano da Escola Técnica Federal do Espírito Santo. Eu estou falando de Beto Penedo. Você começou muito cedo, com influência em casa, da sua avó, da sua tia. Gostaria que você falasse sobre esse início. Olha, lá em casa, todos os filhos tiveram que estudar piano. Na verdade, fazia parte do processo educativo. Minha mãe, professora de matemática, professora de português, e a sua mãe, professora de canto orfeônico. Estudou com Vila Lobos, tanto, né, a vovó Zaira como a tia Maria Penedo, que são de famílias, né, de pai e mãe, né, mas que desenvolveram esse trabalho. Então a gente tinha que estudar piano. E então eu comecei a estudar, estudei 4 anos de piano. 4 anos, né? Mas, começou com 10, né? Mas na realidade a gente já tinha os encontros, né, naquela época na rua, e a gente já tocava Beatles influenciados por aquela geração, né, no Colégio Salesiano. Nós formamos uma banda, inclusive tem o Sérgio Benevenuto que participava desse trabalho, que hoje é um grande músico, né, se formou em música também. Então, o Mário Galerani, que foi meu parceiro também, fez parte desse trabalho musical do Salesiano. Então, a gente acabou, né, juntando, mas o instrumento que vingou realmente foi o violão, porque era mais fácil mesmo. A gente tinha aquela... Não dá para levar o piano. Até hoje, quando você forma uma roda, por exemplo, vou citar um exemplo básico. Eu fui para Salvador, né, uma época, e toquei Preta Pretinha, num carnaval de Salvador, por 100 pessoas numa roda, sabe? Todas as pessoas cantando. Então, sempre, lá no Terra Viva também, e essas rodas começaram com 11 anos, com 12 anos, ali na rua Moacir Avedos, né, com o pessoal da Praia do Canto mesmo, que se reunia de noite para tocar. Então, era eu e mais normalmente 2 pessoas que tocavam violão e que tinham essa roda de cantar. Então, o violão sempre foi, antes de começar a compor, antes de começar a escrever, né? Então, o que a gente fazia na rua era realmente com violão, era mais fácil. Mais fácil. Mas o piano serviu de base para harmonia, para leitura, para arranjo. Eu cheguei a estudar, né? Mas não tive aquela atração pelo piano. Não era o piano, né? Não era o piano. O piano não era... Não era o piano. Não era o piano. Bem, agora vamos a mais uma música. Agora, Sina. Vamos lá.
sertanejo, sina, tudo mais, pura rotina, jazz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza, jazz. A luxúria de prazer é irremediável, quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá, um dia a flura desse from virá lapidar os sonhos até gerar o som, como querer caetanear o que é de bom, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá, um dia a flura desse from virá lapidar os sonhos até gerar o som, como querer caetanear o que é de bom. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura beleza, jazz. A luxúria de prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá, um dia a fúria desse from irá lapidar os sonhos até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. De bom. Bem, nós vimos e ouvimos aí Sina. Beto, em 1971, você estava no Salesiano, fundo da primeira banda. Depois você, aos 13 anos, essa história do violão. Em 1973, você vai para o Rio de Janeiro estudar e sofre uma influência muito forte com o que você encontrou lá. Conta essa história aí. Você imagina, com 17 anos, né, fui estudar no centro da cidade, no Baense, para fazer o curso de engenharia preparatório, né, o curso de engenharia. E eu chegando no Rio em 73, estavam realmente todos os grandes compositores da música brasileira descendo do exílio, né? Então, você imagina você sair de Vitória, né, para um grande centro, e você, de repente, entrar numa cena onde todos os grandes artistas estavam tentando a sorte, porque, né, tinha passado exatamente esse processo da ditadura, né, mas também existia um movimento né, dos cabelos grandes, quer dizer, as pessoas se conheciam na rua por um movimento novo, né, de paz e amor vindo de Woodstock, quer dizer, havia uma revolução, né, sobre esse aspecto, né, da palavra, né, que foi proibida, né, porque os grandes compositores foram, né, expostos a todo aquele período de repressão. Estava no meio do período ainda, né? 73 ainda era... a gente tinha um momento da música americana nas rádios dominando, a gente não tinha música brasileira ainda aparecendo, né? Então começou a se ter uma série de shows e de eventos. Sim. E a gente assistia Mutantes, né? E o terço eram as bandas que existiam na época, que tocavam, que enchiam, né? Onde se apresentavam. Mas o que me influenciou mesmo, né, realmente foi
foi a formação do Som Imaginário com Milton Nascimento. Né? Eles estavam também chegando no Rio, os mineiros estavam levando o Clube da Esquina para lá. Você chegou nesse momento, né? Eu cheguei nessa hora. O Milton morava a 2 quadras, morava em Copacabana, né? E ele morava ali próximo, entendeu? E a gente se encontrava na praia, né? na Avenida Atlântica, e principalmente nos shows no Museu de Arte Moderna, no MAN. Sim. Eu vi shows belíssimos lá, sabe? Memoráveis. Memoráveis. Porque todo mundo estava tentando, naquele momento, a formação de bandas. Não existia esse trabalho que a gente hoje vê com essa facilidade. Então, aí você começou a se formar bandas, o trabalho autoral brasileiro começou a aparecer. É um momento de efervescência, né, da música popular brasileira. Inclusive Caldeirão fervendo. Saiu agora um livro chamado 1973, né, que tem todo o trabalho, todos os discos, todos os LPs lançados, naquela época eram LPs, né, foi um momento muito fértil, porque todo mundo estava se apresentando, né, o trabalho do Beto Guedes também, né, o Louco, eles estavam chegando junto naquela parceria, mas os baianos, né, com Preta Pretinha, que eles conseguiram comprar um sítio em Jacarepaguá com Preta Pretinha, estourou. Né? Foi a primeira música que se ouvia tocar em boate, música brasileira, tocando em boate, né? Então, naqueles eventos todos. Tinha, né, o Belchior, né? Tinha o Fagner. Né? Muita gente. Muita gente, o próprio Ivan. O que eu gostaria de saber é o seguinte, de que maneira, já que você também é compositor, de que maneira essa efervescência, esse caldeirão da música popular brasileira influenciou o seu trabalho daí para frente? Então, eu acho que, né, influenciou 100%, né, porque eu fui para o Rio de Janeiro, né, na realidade, sem saber ainda, sem ter um processo vocacional formado, né, e eu acho que todos nós naquela época, a gente tinha escolha, tipo, você podia escolher engenharia, medicina ou direito. Né? Você conseguiu formar a engenharia? Consegui formar. Você formou? Formei, exatamente. É um ato heróico. Em julho de 80, eu sou filho de professor de matemática, não tive dificuldade, né, de encerrar um curso de engenharia, quer dizer, não significava, né, que eu não tinha conhecimento, porque eu conhecia física bem, estudava, mas eu senti naquele momento, né, em julho de 1980, que eu precisava de fazer uma outra escola, uma outra universidade. Eu tinha um desejo muito forte, muito grande dentro de mim, né, que eu, né, a partir dali, me tornei um empreendedor, quer dizer, tipo assim, porque todas as coisas produzidas foi exatamente uma escola que eu acho que eu fui terminar há pouco tempo.